Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Desde já, um forte abraço para todos vocês e pedindo o seu like. Claro, é muito importante você sempre estar, dando aquele legal, aquele joinha para que o YouTube entenda que é relevante e passe a indicar. Desta forma, com esse joinha, você vai ajudar muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Estamos próximos dos 5.000 e claro e evidente que é graças a você. Aproveita também e compartilha o nosso link nas suas redes sociais, né? Copia o nosso link, cola naquele grupo do WhatsApp. E se você chegou agora, não conhecia o nosso canal Wendel Meus Amigos, foi indicado por um amigo, galera, joga duro e arrebenta aí, se inscreve no nosso canal. A nossa pauta nós vamos falar sobre, anotei aqui para não esquecer. A nossa pauta é o seguinte, nós vamos falar do cenário, das possibilidades do Bahia subir para a Série A já neste sábado contra o Vila Nova e durante a semana nós vamos falar sobre o Vila. Nós vamos falar também sobre a parte tática desse jogo contra o Grêmio, alguns pontos de melhoria do Bahia, sobretudo na marcação, e nós vamos mostrar também o que eu achei legal e principalmente, viu, é muito da característica do Barroca. Eu tenho aqui imagens e nós vamos refletir sobre a questão tática do jogo de ontem. Meus amigos, e o aeroporto, né? Esquadrão de Aço chegou agora há pouco em Salvador, vindo de Porto Alegre e foi recepcionado pela torcida. O canal do Puco esteve lá, João Bahia esteve, o nosso querido Neto do SBTV, a galera do Sou Mais Bahia Lives, meu querido Barbaço, o meu querido Vitor Torres, a galera esteve presente fazendo o registro deste momento da chegada do Bahia do jogo do Grêmio, né, vindo de Porto Alegre, no aeroporto de Salvador. Meus amigos, vamos para a nossa primeira pauta, é o cenário, O Bahia precisa, o que o Bahia precisa para garantir o acesso contra o Vila Nova? Nós temos aqui dois cenários estes apontados pelo portal GE. Nós temos aqui o cenário número 1, Bahia vence o Vila Nova, Sport não vence o Londrina, não vence o Vasco e o Sampaio Corrêa não vence o Ituano. Isso quer dizer, meus amigos, é não vencer, empate ou derrota e o triunfo do Bahia. Este é o primeiro cenário que coloca o Esquadrão de Aço na Série A, inclusive matematicamente. Cenário 2, Bahia vence o Vila Nova, empate entre Criciúma e Vasco e o Sport não vence o Londrina. Lembrando que a referência que nós temos aqui do portal GE e um detalhe importante. O número de triunfos do Esquadrão de Aço o coloca nesta posição. Vamos supor que o Bahia vença o Vila Nova e o Sport não vence o Londrina. Mas o Bahia, depois do Vila Nova, perde para o Guarani e perde para o CRB. E o Sport empata contra o Londrina e vence os dois últimos jogos. Chega na mesma pontuação que o Bahia, mas o número de triunfos do Bahia será maior. E aí o Esquadrão de Aço passa tranquilamente o Sport de Recife. Então é por isso que o Bahia pode, sim, estar na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, nesta 36ª rodada, garantindo o acesso. Porque o número de triunfos do Bahia o garante dentro deste cenário de desempate, por exemplo, né? Então é somente o Bahia vencer e torcer para Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa não vencerem. O Bahia, quando jogar contra o Vila Nova, já vai saber o resultado do Sport, que joga contra o Londrina na sexta-feira. O jogo do Sport é fora de casa, o jogo é lá em Londrina, inclusive. Criciúma e Vasco da Gama jogam no mesmo horário, então vai ser aquele negócio, olho no peixe, olho no gato. E o Sampaio Corrêa joga contra o Ituano lá em Itu, 18h30 do sábado. Então, ao terminar o jogo do Bahia, nós vamos estar ligadinhos na possibilidade do acesso do Bahia, caso o Ituano vença a equipe do Sampaio Corrêa ou haja algum empate. Meus amigos, este cenário é o cenário 2 agora, né? O Bahia vencendo o Vila, empate entre Criciúma e Vasco e o Sport não vence o Londrina. Detalhe importante, a festa do acesso está liberada após o apito final na Arena Fonte Nova. O panorama é possível por causa do confronto direto entre Vasco e Sampaio Corrêa, que jogarão na 37ª rodada. Então esse segundo cenário é importantíssimo, porque nós teremos já o resultado do Sport contra o Londrina, e o jogo do Criciúma contra o Vasco da Gama é simultâneo, então vamos acompanhar. Dos dois cenários, o que é importante? O Bahia vencer,
Não podemos abrir mão do triunfo. Então o Bahia tem que vencer a equipe do Vila e a partir desse momento torcer para estes cenários que nós apresentamos agora. Meus amigos, que beleza! Você vai jogar duro e arrebentar no like? Claro, com certeza. Eu tenho certeza que você está likezando aí, jogando duro e arrebentando com a gente. Ó, perto do acesso, o Bahia desembarca em Salvador com apoio do torcedor. Daqui a pouco eu vou mostrar estas imagens aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens. Vou dar um trechinho rapidinho aí, ó. Tá aí as imagens, chegaram o Daniel do Jacaré. As imagens lá do canal do Puco. É o Aeropuco jogando duro e arrebentando, a torcida do Bahia vibrando. Um forte abraço ao nosso querido Puco. Créditos totais ao nosso querido Marinho Júnior, arrebentando jogando duro. E eu vou deixar o link do vídeo do Marinho, da live do Marinho, do Aeropuco, aí na nossa descrição. Então você pode sim estar lá ligado, ligadinho, dando uma olhada no canal do Puco, aí o Aeropuco, que a torcida do Bahia esteve no aeroporto recepcionando os jogadores do Esquadrão de Aço. Vamos para a parte tática, meu amigão. Essa parte tática aí eu gosto dela. Grêmio versus Bahia, meu amigão. Tá aí na tela. Eu fiz uma preparação aí, né? 3 minutos de jogo. O Bahia não começa muito bem organizado, né? Sobretudo na defesa. O maior problema do Bahia durante toda a Série B foi, de fato, a defesa, né? Tomamos alguns gols bobos, alguns gols de erros individuais ou erros coletivos. O Esquadrão de Aço teve seríssimos problemas também na bola aérea. No entanto, mesmo assim, pela qualidade técnica até de várias equipes da Série B, o Bahia tem um mérito, que é justamente estar no G4 desde a primeira rodada. Isso mostra que o Bahia tem uma regularidade impressionante na Série B, não é verdade? Na minha opinião, o Esquadrão vai subir. Para mim, só tem uma vaga. Para mim, vou repetir para vocês. A disputa da Série B é pela última vaga, a 4ª colocação. Vasco, o Sport, Sampaio Corrêa, o Sport ontem, com a questão da torcida invadindo, vai ser muito difícil o Sport ter o acesso. Vai ter uma punição aí grave. Acho que pontuação não, mas a interdição do estádio, sim, isso vai prejudicar o Sport, que precisa muito do apoio do seu torcedor. Mas Cruzeiro já está lá. Grêmio e Bahia, para mim, garantiram acesso também. Grêmio e Bahia garantiram acesso. E o Vasco vai garantir o acesso se vencer o Criciúma. Vencendo o Criciúma, garante o acesso. Então, meus amigos, aí está a questão da visão do jogo. Nós temos ali uma linha de 4 do Bahia na defesa, né? Nós estamos vendo ali os 2 laterais do Bahia, né? O André ainda estava no jogo, 3 minutos. O Ignacio, Luiz Otávio. Boa partida do Luiz Otávio e do Ignacio. Boa partida dos dois. E nós temos também o Luiz Henrique, que vinha jogando bem, mas por um erro individual colocou tudo a perder. Mas tem um detalhe importante que o Bahia jogando contra o Grêmio fez uma linha de 4 e uma outra de 3. Olha quantos jogadores do Grêmio tem. E eu fiz o círculo ali. Olha a dobrada da galera em cima do Luiz Henrique. Eles vão dobrar em cima do Luiz Henrique. O Tassiano e o Edilson. No início da partida, por exemplo, eles fizeram essa dobra. E o Luiz Henrique foi muito bem. O Luiz Henrique, neste momento difícil, que jogadores estavam dobrando em cima dele, ele estava dando conta do recado. Tanto é que no intervalo do primeiro tempo, eu falei com meus amigos Pastorzinho e o nosso querido Vitor Torres. O Luiz Henrique fez um bom primeiro tempo. É claro, é evidente que vai ter o segundo, mas o primeiro tempo do Luiz Henrique foi um bom primeiro tempo, porque ele deu conta dessa situação aí, de sempre ter 2 jogadores em cima dele. Além disso, teve uma bola do Tassiano que ele foi preciso, tirou o doce da boca do garoto. Mas eu não gostei dessa marcação, porque você tem ali, ó, 3 jogadores à frente, na linha de 4 do Bahia, mais 4 jogadores do Grêmio, com 3 jogadores do Bahia bem fechadinhos, compactados, e olha a avenida toda aí, essa liberdade que o Tassiano e o Edilson tiveram. Fora que no ciclo aqui em cima do monitor, tem 2 jogadores do Bahia sem função nenhuma. Então, o Bahia precisa se posicionar melhor nessa situação. O ideal seria aí, ó, neste momento, início de jogo, da pressão da equipe gremista, é uma linha de 4 e uma linha de 5. Esses 2 jogadores que estão aí em cima do monitor, eles podiam estar compondo a linha de 5. O Jacaré fechava mais, empurrava. E aí não havia essa dobra do Tassiano e o Edilson constantemente em cima do Luiz Henrique no primeiro tempo. Então, vejo aí
um ponto de melhoria. Não gosto de chamar de erro, não. Ponto de melhoria, até porque o Bahia pode corrigir esse erro aí com relação a esse posicionamento. Tem um outro detalhe também, que os jogadores estavam sempre se posicionando nas costas do Luiz Henrique, mas dessa vez o Luiz Henrique estava de olho. Ó. Você vê a cabeça dele virada, inclinada, ele já está ligado que o Tassiano está ali nas costas dele, né? E a tentativa do Diego Souza de cruzar, mas o Diego estava muito pressionado e esta pressão foi o que o Massinho deveria ter feito no Guilherme no segundo tempo. O Diego Souza, por exemplo, ele vai tentar uma jogada individual porque as postas estão fechadas, ele não tem ali o espaço livre para o cruzamento para tentar jogar essa bola na cabeça do Tassiano aqui no segundo pau. Então, a marcação, pressão na bola é fundamental para evitar esse tipo de jogada, que foi o gol do Grêmio no segundo tempo, né? Aí está em 12 minutos. Nós temos também aqui, ó, este posicionamento do Grêmio jogando aberto, né? Dois jogadores no ciclo amarelo aí, ó. Dois jogadores nesse ciclo amarelo tentando abrir a zaga do Bahia. E eles estavam, de fato, jogando mais livres. Era fundamental o Bahia fazer uma linha de 5. Olha novamente a linha de 3 do Bahia. Eu estou colocando a linha aqui, ó, 4. Tem uma linha de 5 aqui, o Luiz Henrique é uma linha de 5, tem o Luiz Henrique. Mas essa linha de 3 aqui do Bahia, ó, esta linha de 3 no meio, ali na entrada da área, que era o grande problema do Bahia. Dali o Bitelo deu um chute de frente para o Klaus. Então o Bahia precisa fazer essa marcação melhor nesta entrada da área aí. O jogador ali tá cercado, este jogador ele vai dar o passe para o Tassiano e o Luiz Henrique precisa corrigir um problema que ele tem. Ele cai muito, ele escorrega demais. No gol, por exemplo, ele escorregou e neste lance em que o Tassiano vai entrar por dentro, vai receber a bola por dentro, olha o Luiz Henrique no chão. O Luiz Henrique cai, perde a tração e o Tassiano passa solto para arrematar. Lance perigosíssimo, perigosíssimo. E o Luiz Henrique, ele caiu nesse lance. Tá aí, tá em pezinho, não tá? O Tassiano vai passar por ele e ele cai. Então, e já vem acontecendo isso, né? O Luiz Henrique precisa ver se é chuteiro, o que está acontecendo com o jogador, que ele está caindo muito. Outro lance agora, e vem o ponto positivo que eu gostei do Bahia, é a presença de mais jogadores dentro da área do adversário. Com o Henderson e com o Guto não acontecia isso. Então é uma situação na qual o Barroca começa a colocar a sua identidade, né? Mais jogadores dentro do campo do adversário. Esse lance do gol, por exemplo, nós temos 3 jogadores no lance do gol. O Mugni chega a finalizar, chutar com a perna do Ignácio junta também. Então, se o Mugni não tivesse ali, o Ignácio fatalmente faria o gol. Então, o Bahia coloca muitos jogadores dentro do campo do adversário da equipe do Grêmio. Vou mostrar mais lances. Aqui, ó, tá aí, ó. O Ignácio e o Mugni na bola, muito próximo da bola, né? E nós temos aqui, ó, olha aí novamente. Ó, novamente. Aqui é no segundo tempo, 4 minutos de jogo. O Bahia já tinha mais ou menos o controle do segundo tempo, né? Mas olha a quantidade de jogadores do Bahia indo para o campo de defesa. A equipe do Grêmio com a linha de 4 fechando, mas o Bahia quebrando por dentro. O detalhe do Jacaré, o Luiz Henrique se dá o passe, o Jacaré aberto lá do lado esquerdo, né? Olha o jogador infiltrando aqui no centro também, né? Então o Bahia e o Luiz Henrique teve diversas opções para fazer a jogada. Falta ao Bahia a decisão correta, porque o Barroca está fazendo esse trabalho de colocar mais jogadores dentro do campo de defesa do adversário. Volto a repetir, com o Henderson eu reclamava muito que o Bahia deixava jogadores isolados. Com o Henderson, o Bahia sofria no ataque porque poucos jogadores davam opção ao atleta. Desta vez com o Barroca aparece mais jogadores. Olha o outro lance aqui, ó. Olha quantos jogadores tem também. Olha quantos jogadores nós temos. Então, meus amigos, com o Barroca, nós temos mais jogadores dentro do campo de defesa do adversário. Olha outro lance aí, ó. Olha outro lance, é 30 minutos. 30 minutos do segundo tempo. Olha quantos jogadores tem aí, ó, para que o jogador do Bahia, ó, eu acho que é o Davó, pudesse tocar. Ele podia voltar para o Massinho, ele tinha a opção do Patrick, ele tinha uma opção aqui de frente para fazer uma tabela, ele tinha um cruzamento, jogava na área. Então, o Bahia apresenta mais jogadores dentro do campo do adversário, e isso dificulta e dificultou a equipe do Grêmio no segundo tempo, né? E aí o lance do gol, que é o lance novamente, na qual o Massinho deveria pressionar mais o Guilherme é perna esquerda, se ele corta aqui, ó, para tentar o cruzamento, a cobertura do Patrick chegava, então o Massinho tinha que estar mais
em cima do jogador. Ah, o Wendel tá dentro da área, podia fazer um pênalti. Ele tá em velocidade ali, vai na bola, dá uma pressão, não deixa o jogador cruzar. E o jogador conseguiu cruzar. Como o cruzamento foi de perna esquerda, a bola faz um arco para fora. Eu falei do Klaus, mas para mim eu retiro a minha crítica ao Klaus, né? Porque eu coloquei o Klaus, o Massinho e o próprio Luiz Henrique na falha do gol. Mas esta bola fez um arco para fora e aí tirou o Klaus do lance. Esse lance era do Massinho na primeira jogada e depois do Luiz Henrique. Olha o que aconteceu aí, o cruzamento. E o Luiz Henrique sempre olhando para a bola, tá vendo? Tá vendo o Luiz Henrique? Sempre olhando para a bola. O Luiz Henrique tá próximo aí do arco amarelo, né? Sempre olhando para a bola. O jogador do Grêmio de cabeça baixa. O Massinho poderia ter sido um jogador mais do combate ali, ó. Sempre de cabeça baixa. Agora ele levanta a cabeça e faz o cruzamento, mas o Massinho já chega atrasado e o jogador do Grêmio vai fazer o gol. No final da partida, olha o gol do Grêmio, ó. 38 minutos, ó. 38 para 39. No final da partida. Mas no último minuto, um lance parecido, ó. Aí é o Biel jogando a bola dentro da área novamente. Olha quantos jogadores estão no segundo pau. O Luiz Henrique nem aparece na imagem, né? Mas quantos jogadores estão no segundo pau? Erro de posicionamento da zaga do Bahia. Nós temos 4 jogadores do Grêmio no segundo pau. E o Diego Souza tem a posição da cabeçada e cabeceia para fora. Os 49 minutos de jogo. Então o Bahia precisa corrigir 2 pontos importantes que o Barroca precisa corrigir. O Barroca precisa corrigir o posicionamento da defesa no cruzamento do segundo pau e precisa corrigir isso aqui, ó, que é justamente marcação na entrada da área. Esta entrada da área tem que ser marcada. Aí na meia-lua, tá vendo aí, ó? Esta entrada da área tem que ser marcada. Os jogadores livres, né? E depois nós temos aqui outro jogador, faltou combate aí, ele entrou entre 2 jogadores do Bahia e não teve o combate. Então, pressão na bola, marcação, posicionamento e o Luiz Henrique que tem que colocar uma chuteira aí para pelo menos ele deixar de cair, né? Que como tá caindo o nosso querido Luiz Henrique. Então, meus amigos, tá aí a análise tática. Eu sei que vocês têm outras análises também, pode ficar à vontade. Mas isso aí foi o que eu peguei do jogo, dos melhores momentos do Grêmio 1, Bahia 1, beleza? Mas você pode ficar à vontade aí e colocar nos seus comentários aí, fica à vontade, respeitando a galera, claro, respeitando o meu ponto de vista também, pode ficar à vontade, o espaço é democrático. Meus amigos, que beleza! Tá aí, ó, a torcida do Esquadrão, meu amigo. A torcida do Bahia esteve no aeroporto recepcionando os atletas, né? A imagem é do nosso querido Puco Marinho Júnior, gente boa, da melhor qualidade, eu vou deixar na descrição, né? Para que vocês possam assistir a chegada do time do Bahia, manifestação de apoio do torcedor, né? Principalmente para esses 2 jogos do Bahia frente ao Vila Nova e a equipe do Guarani. Tá aí o Mugni é monstro demais, joga muito o Mugni, viu? Como joga esse doutor Mugni? A gente vai falar um pouquinho dele no próximo conteúdo, né? Mas tá aí a imagem do Bahia neste momento. A felicidade, olha o torcedor. Ah, meu Deus do céu, que beleza, essa é a torcida do Esquadrão, meu amigo, torcida do Bahia. Desde já agradecendo aí ao meu querido Puco pelas imagens que nós estamos colocando aqui, beleza? O excelente trabalho do nosso querido Marinho Júnior. Meus amigos, ó, deixa o like, arrebenta e joga duro, claro, compartilhe o seu link, claro, meu amigo, compartilhe o link da gente, dá essa moral, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e, ó, lembrando, nós teremos mais conteúdos falando do Bahia e com certeza você vai gostar e vai se inscrever, vai deixar o like também, compartilhar o link, tá bom? Forte abraço a todos vocês, até o nosso próximo conteúdo. Valeu!